Voltamos com o programa Transcendência, recebendo hoje o promotor de justiça, Carlos Augusto Fiorioli, falando sobre aquilo que é ético, aquilo que é justo. Tocamos na questão da Casa Civil e acabamos falando sobre os poderes, inclusive sobre a questão daquilo que legislou o Supremo, sobre a questão das relações homoafetivas. Carlos, eu falei legislou, garantiu, né? Não dá para se falar legislar. Voltando à questão da Casa Civil, não te parece, por exemplo, que o fato do ministro da Casa Civil estar transitando entre um presidencialismo e um parlamentarismo, e há quase que uma vontade de alguns parlamentares que de fato aconteça um parlamentarismo nesse país? Não há um caminho quase que sem volta para isso? Não creio, eu não saberia afirmar se um caminho quase sem volta, mas eu creio sim que há uma movimentação político e político-partidária, até porque nas próximas eleições nós teremos impedimento ou não das coligações partidárias, no caso das eleições proporcionais ou majoritárias, e isso não está definido ainda, mas eu acredito que sim, que um novo modelo de gestão pública no Brasil é necessário. E o modelo mais próximo que se tem possibilidade de aplicar é o parlamentarismo, até porque a Constituição Federal de 88 ela foi estruturada para um regime parlamentarista e não presidencialista. Então, o arcabouço jurídico constitucional brasileiro ele está montado para o parlamentarismo. Então não seria nenhuma dificuldade o sistema de justiça se adaptar a uma nova sistemática de governo. Mas existem entraves que são a reforma política, a reforma tributária, a reforma econômico-financeira e tributária, que são entraves técnicos para qualquer dos regimes, sejam parlamentarista ou se mantenha o presidencialista. O mais fácil seria a adaptação jurídica. E essa adaptação jurídica nós teríamos, como na França, um tribunal, uma corte constitucional. Hoje o tribunal maior do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal, ele não é puramente uma corte de cassação, como se tem na França, um tribunal constitucional. Isso é um avanço que nós teríamos, ter uma corte que só analise fatos e determinadas posturas jurídicas frente à Constituição para dizer se é constitucional ou não é constitucional. Então, David, a resposta é a seguinte: creio que nós estamos com um movimento muito forte para nos encaminharmos a uma proposição de aplicação do parlamentarismo. Tu falavas que, no caso como houve com o ex-ministro-chefe da Casa Civil, ele ter estado no governo por um tempo, já ter estado no governo Lula em funções extremamente estratégicas e importantes, ao sair dali ter todos esses recursos, todos os caminhos, todas as possibilidades e oferecer conhecimentos de gestão a grandes corporações, a grandes grupos, causa um privilégio que aparentemente é justo, mas não é ético. Pode até parecer legal por não se encontrar isto ou aquilo, mas não é ético. E me parece também que a discussão não foi muito por este campo ético, acabou não indo. Politicamente não era interessante, até porque a sociedade brasileira provavelmente não tem interesse nessa discussão ética. Acredito. Mas este é um caso, e é um caso de Brasília, com grandes holofotes, mas e outras funções que exercem certa importância e clara importância social dentro da sociedade democrática de direito, como o caso de juízes, por exemplo, que durante tanto tempo estão em funções tão importantes e estratégicas. Como lidar isso depois? Como se lida com isso? E o que tu achas que pode acontecer logo depois do seu recolhimento, da sua aposentadoria? Isso acontece quase que diariamente dentro das estruturas também do Estado. Sejam o próprio chefe de gabinete do governador do estado, o secretário da Casa Civil, são pontos estratégicos, o secretário da Fazenda. Veja que, só pegando um pequeno exemplo, o secretário da Fazenda... Aode Cunha, eu estava pensando nisso agora. O secretário da Fazenda do anterior governo estadual, hoje atua dentro do ambiente de um clube
futebolístico, uma empresa privada. Agora ele não está mais, mas ele está trabalhando, está com uma empresa junto com outro sócio, um político Sim. também, oferecendo todo um processo de gestão, assessoria. Então vejam, na verdade, o que é essa assessoria? Não seria mais nada do que a experiência acumulada por aquela pessoa, mas principalmente a sua agenda de contatos. A sua possibilidade de encurtar caminhos no sentido de unir partes que têm algum interesse, em regra, interesses comerciais, empresariais, que geram, na verdade, nós poderíamos simbolizar isso através do cifrão. O que é normal, natural e correto. No entanto, não há como esquecer um ponto que tu tocaste, quando o Estado investe na carreira de um servidor de Estado e que investe por 20, 30, 40 anos nele e na verdade ele depois, como se afasta desse Estado, levando consigo todo esse investimento, essa capacitação. Eu refiro particularmente aos juízes, promotores, procuradores do Estado, procuradores da República na área federal, desembargadores, enfim. Nós, e é um caso particular, eu vim da advocacia e com uma boa experiência, mas quando entrei no Ministério Público, nesses 20 anos que sou promotor, muito foi aplicado sobre me potencializando e me preparando para determinadas tarefas, tendo em vista as atividades técnicas do Ministério Público. Então, o que aconteceu antes da nova lei de aposentadoria era que com 40, 44 anos de idade, 45 anos de idade, muitos juízes e promotores saíram das instituições no momento que estavam preparados e principalmente levaram consigo todo aquele investimento para ser usado como advogados. Saíram do Ministério Público, saíram do Judiciário, voltaram à OAB e estavam enfrentando no mercado de trabalho, além de terem levado consigo o prestígio da atividade de promotor de justiça, de juiz de direito, de desembargadores, de procuradores de justiça, levaram para esse mercado uma competição desleal com muitos daqueles que estavam começando suas carreiras como advogados. E com um investimento, uma preparação que foi feita através do Estado, através do serviço público que lhe preparou. Então, me parece que todas essas situações foram absolutamente legais, mas sob o ponto de vista ético, sob o ponto de vista da concorrência profissional, sob um ponto de vista de mercado, me pareceu extremamente injusta, extremamente desarranjada, desregrada. O que vai acontecer com a minha geração de promotores e juízes é que nós vamos nos apresentar ao mercado jurídico, provavelmente como advogados, como OAB, a partir dos 53, 54, 55 anos de idade. Mesmo assim, com certeza, é um privilégio para quem sai da carreira pública, depois de ter recebido um investimento muito grande em capacitação e treinamento, ir para o mercado de trabalho com todo aquele conhecimento adquirido através do dinheiro público. É possível fazer alguma coisa quanto a isso? Sim, os limitadores que se tem aqueles períodos de quarentena que são sugeridos, mas na prática me parece que eles são ineficientes, os mecanismos que hoje nós desenvolvemos, na medida que a pessoa não aparece formalmente, mas informalmente ela está produzindo, ela está mantendo contatos, enfim. Eu acredito, David, que nesse mundo de mercado, no mundo da economia, nós particularmente temos que olhar com dois vetores. Nós não temos muita hierarquia e nós temos grande dinâmica. O mundo jurídico, ele tem hierarquia e ele não tem dinâmica, ele tem estática. A nossa hierarquia, ela está vinculada à Constituição Federal. O mundo financeiro está vinculado ao ganho. Então, os dois mundos que se apresentam para o econômico e para o jurídico está que o jurídico ele é pouco flexível, quase inflexível, de uma tamanha estática, moroso, burocratizado, enquanto o mundo da economia ele é altamente dinâmico e muito flexível. Portanto, quando nós tentarmos aplicar o jurídico
ao econômico, nós vamos ver qual é aquele que induz mais, aquele que tem a capacidade de induzir o outro campo, outra dimensão com maior intensidade. Me parece que na sociedade atual de hoje, na sociedade maciçamente de risco, uma sociedade de informática, o campo econômico ele tem, bem lamentavelmente considerado, suplantado todos os outros campos, o ético, o moral, e principalmente tem destruído as capacidades afetivas, os relacionamentos. Esse mundo relacional, ele sempre tende a algum interesse, e esse interesse não raro é um interesse financeiro, um interesse econômico, lamentavelmente. No caso do ex-ministro, o fato de o parlamento, de alguma maneira, ter se articulado para derrubá-lo, e conseguiu com certas pressões, porque essa demissão nada mais é que uma grande pressão vinda principalmente do parlamento. Traz a ideia de que o primeiro-ministro está sendo derrubado pelo parlamento, está sendo trocado, coisa que no parlamentarismo não é possível. Eu quero te fazer uma última pergunta. No caso, nesta saída, como em outras tantas que já houveram, pessoas que abandonaram suas funções públicas, ele tem alguma consequência para a sociedade brasileira em primeiro momento? Eu acredito que as consequências sempre são piores. Piores porque você já tinha alguém num posto que está ocupando ele estrategicamente, porque o interesse era ficar um determinado momento para angariar conhecimentos, angariar privilégios de informação e taticamente já depois de um determinado período sair e ir para a iniciativa privada, resgatar todo aquele investimento que perdeu naquele período que ficou vinculado ao governo. Por quê? Nós sabemos que alguém não vai ficar como ministro-chefe da Casa Civil recebendo um vencimento, um subsídio de 15, 20 mil reais, quando está acostumado no dia a dia da sua vida consumir 50, 100, 80, 150, 200 mil reais mensais. Portanto, aquele espaço que você fica no serviço público é um espaço que você não tem capacitação financeira. Você tem uma capacitação de contatos. E isso depois vai ser resgatado no momento que você taticamente volta para a vida privada. É um investimento, a vida política. É aquele investimento. E eu lembro muito bem de um dos nossos ministros da Justiça, um famoso advogado, e esse advogado foi questionado por uma determinada emissora do centro do país e perguntou: mas doutor, o senhor como consegue viver? Nós sabíamos que o senhor tinha um padrão de vida bastante alto, etc. E hoje, com salário de ministro da Justiça, seguramente o senhor não tem condições de manter barcos, manter 4, 5 casas, suas viagens ao exterior. Daí ele respondeu: não, minha senhora, é que eu continuo recebendo parte dos ganhos do escritório onde eu trabalhava, e essa verba, no caso, era superior a 150 mil reais mês. Então, esses critérios nós temos que enfrentar como cidadãos, temos que enfrentar como país e tentar ajustar algumas medidas de evitação de um sistema presidencialista como posto hoje, onde determinados cargos-chave são ocupados transitoriamente e já sabendo que aquelas pessoas que estão ali irão, num futuro próximo, buscar a satisfação financeira do período que, entre aspas, serviram ao governo. Vale muito para presidente do Banco Central, vale muito para ministro da Fazenda, vale para o chefe da Casa Civil, vale para todos os cargos estratégicos do governo. Carlos, quero te agradecer por mais uma vez ter abrilhantado o programa Transcendência. Muito obrigado. Ficamos por aqui, até o próximo. O Unique Shopping é bonito, tem excelente localização e muitas facilidades para você. Estacionamento gratuito, ar climatizado, segurança e o maior mix de lojas em um único empreendimento. Na praça de alimentação, você tem um cardápio variado de opções gastronômicas. Já para quem busca lazer e diversão, o Unique Shopping tem 2 salas de cinema, a danceteria Santa Fé, espaço com jogos eletrônicos e o Unipark, onde as crianças se divertem enquanto você faz suas compras. Unique Shopping, por tudo isso é muito bom estar aqui. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você
que podem aumentar o número de doadores de sangue em Lajeado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajeado em prol do Hemovale.